E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês este assunto, né? Sobre veneração e sobre adoração. A gente vê muito ainda isso, né, nos comentários dos irmãos, né, protestantes, ainda essa questão, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento sobre o que é, né, venerar e o que é, né, adorar. Eles fazem aí uma confusão, né? Eles não conseguem identificar, né? Eles não conseguem distinguir entre uma coisa e outra, e diz não é a mesma coisa. E sai por aí dizendo não é a mesma coisa. Não, os católicos, eles adoram Maria, eles adoram os santos, adoram, né, as imagens. Mas isso, né, a gente vai ver nesse vídeo com bastante detalhe que é falta de conhecimento ou desonestidade, né? A pessoa não quer compreender. Então fica nesse vídeo até o final, que vai ter coisas aqui que talvez você não tenha ouvido falar ainda, né? Talvez seja até um pouco meio polêmico, mas que é preciso a gente fazer nessa comparação. A gente precisa fazer essa comparação para que, tanto do lado católico, daqueles que ainda têm dúvida, e tanto do lado dos não católicos, né? Principalmente dos irmãos, né, protestantes, que está a todo momento vindo nos comentários aqui do canal ou em outro canal católico e dizendo não, vocês adoram sim imagens, vocês adoram, né, Maria. Ou seja, ou é falta de conhecimento, porque as pessoas não têm esse conhecimento, não teve nessa catequese, ou é pura desonestidade, né? Não querer entender, não quer entender e vira as costas e prefere fazer acusações. Veja, abra suas Sagradas Escrituras aí em Mateus 22, versículo 37, né, ao 40. Aqui diz assim, Jesus respondendo, né, aos judeus, né, aos fariseus, que perguntou para Jesus qual é o maior mandamento. Né? Qual é o maior mandamento? E Jesus vai resumir em dois mandamentos, né, a lei e os profetas. Jesus vai resumir, né, a lei e os profetas, ele vai dizer, depende desses dois mandamentos. Então veja, antes de você fazer comentário, veja o vídeo todo, né? Porque ó, veja o que eu estou dizendo. É Jesus Cristo que fala no Evangelho que a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos que Jesus vai dizer. Então foi Jesus Cristo que resumiu. Aqui diz assim, né? Mateus 22, versículo 37 ao 40. Jesus respondeu, né, aos fariseus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, né? Ó, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Isso é o culto de adoração a Deus. No versículo 39, a Jesus vai dizer, né? Ora, o segundo lhe é semelhante. O segundo o quê? O segundo mandamento é semelhante, né, ao primeiro. E ele vai dizer, ó, amarás teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 40 diz assim, né? Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ou seja, sem esses dois mandamentos, nada feito. Veja, o primeiro mandamento começa com a palavra amarás. O segundo mandamento começa com a palavra amarás. Ou seja, começa do mesmo jeito. Só que no primeiro mandamento, Jesus diz assim, né? Ó, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ou seja, né, tem esses acréscimos. Esse é o culto prestado a Deus, de adoração. Amá-lo acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento, né, de adoração a Deus.
E o segundo, veja que começa com a mesma palavra, começa do mesmo jeito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, né? E Jesus diz no versículo 38, diz assim, né? Esse é o maior e o primeiro mandamento. No versículo 39, ele vai dizer, ora, o segundo lhe é semelhante. O segundo mandamento é semelhante. Semelhante ao quê? É algo que parece. Então, por isso que os irmãos protestantes não sabem distinguir essa diferença. E nós católicos sabemos distinguir essa diferença. Não é o fato de estar diante de uma imagem de Nossa Senhora, de uma imagem de um santo católico, que, né, caracteriza a adoração. Porque Jesus está dizendo claramente que a adoração é com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Será se um católico diante de uma imagem está com esse coração, com essa alma, com esse entendimento pleno em adoração àquela imagem? Ou em adoração àquele santo? Lógico que não, meus irmãos. Veja, o segundo mandamento é semelhante, mas não tem, mas não diz que é para amar o próximo com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Só a Deus se ama dessa maneira, né? Só a Deus se ama dessa maneira. Então a gente colocando aqui adoração a Deus, mas aos irmãos, ao próximo, amarás como a ti mesmo. Então significa que a gente pode venerar uns aos outros. A gente pode prestar um culto de veneração uns aos outros. Principalmente, adequadamente, aos irmãos, né, heróis na fé. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo. Aqueles que foram heróis na fé, a gente pode amá-los, cultuá-los com esse amor ao próximo. Com esse amor ao próximo. Veja, o segundo mandamento não é odiarás teus irmãos, não é perseguirás teus irmãos, mas é amarás. Então, se você não ama os santos católicos, como nós amamos, como a gente veneramos, e não com o amor primeiro, como está no versículo 37, então faça uma boa catequese. Né? Antes de criticar os católicos, faça uma boa catequese. Porque, meus irmãos, venerar uns aos outros não tem nada a ver com a adoração, com amar igual a Deus ou mais do que a Deus. Não tem nada a ver com isso. Se alguém faz isso, está errado. E pode ser pessoas que não são nem católicas. Pode estar colocando pessoas, amando pessoas com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e colocando essa pessoa no lugar de Deus. E isso aí não precisa acusar os católicos disso aí, porque qualquer pessoa pode estar fazendo isso em seu coração. Colocando coisas, pessoas e amando mais do que a Deus ou amando igual a Deus, que não pode também haver esse amor. Jesus Cristo diz, né, que amar pai, mãe, irmão, filhos, campo, mais do que a mim, não é digno de mim. Entende, meus irmãos? Então, essa introdução do vídeo para você entender essa diferença do amor a Deus, que é acima de tudo, e do amor para com os irmãos, que é aquilo que, por exemplo, a sociedade faz. A sociedade, ela cultua os seus irmãos, os seus filhos, os filhos, né, da pátria. Aqueles homens que se destacaram, aqueles homens de grande importância, que fizeram prestaram grande serviço, né, à nação, eles são, né, cultuados. Eles recebem esse culto de veneração. Na sociedade é assim, não sei se você percebeu, mas aí tem a idolatria da sociedade, que corre atrás dos ídolos, né, dos famosos, dos ídolos, mas tem também aqueles homens ilustres que prestaram um grande serviço à nação, e eles são homenageados em determinado dia do ano, eles são, né, cultuados em determinado dia do ano. A sociedade faz isso, naturalmente. Por que tem que acusar os católicos de idolatria? Sem conhecer, né? Uma coisa que agora pode ser que você não tenha ouvido falar ainda, por exemplo, todos nós da nação, todos nós brasileiros, prestamos um culto à bandeira nacional, ao hino nacional, né? Quando a gente canta o hino nacional, a gente está, né, cultuando o nosso país. Um exemplo, quando a gente canta o hino nacional, não sei se você já se atentou a isso, a gente fala palavras de idolatria, de adoração, mas não é para adorar só Deus?
Então a gente presta esse culto, né, à bandeira nacional. Toda vez que você canta o hino nacional, observe a letra do hino nacional, que fala em idolatria, fala em adoração, salve, salve, né? Ou seja, fala coisas que, se fosse uma oração católica, escandalizaria, né, os irmãos protestantes. Veja, por exemplo, eu tenho aqui um texto do hino nacional que diz assim, né, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aí tem um protestante que chega aqui nos comentários e diz assim, dizer salve, tá adorando Maria. Olha aí, no hino nacional, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Em nenhuma oração mariana ou de algum santo existe essa palavra, idolatrada, né? Se tivesse escrito, ó Maria, né, idolatrada, salve, salve, já pensou se tivesse escrito assim? Mas você não encontra essa oração mariana, mas você encontra esse texto no hino nacional. E isso não preocupa os irmãos protestantes, esse culto ao nosso país, esse culto à pátria, à bandeira nacional. A sociedade civil faz isso naturalmente. Por exemplo, né, tem outro texto do hino nacional que diz assim, terra adorada. Você não vê uma oração de um santo, de Nossa Senhora, dizendo mãe adorada, fulano adorado, né, santo adorado. Não, mas você encontra no hino nacional. Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Veja, a gente chama de mãe a terra, né? Dos filhos desse solo, és mãe gentil. A terra, nosso país, recebe esse culto e a gente chama essa terra de mãe gentil. Chama ela de mãe gentil. A gente chama Nossa Senhora de mãe. Tem alguns protestantes que dizem, não, ela não é minha mãe, não, eu não preciso de Nossa Senhora. Mas em nenhum momento, repito, em nenhum momento de uma oração a Maria Santíssima, em nenhum momento a gente diz, ó mãe adorada. Em nenhum momento a gente diz, ó mãe idolatrada, salve, salve. Entende, meus irmãos? Então veja, é preciso, né, ter discernimento do que pode e do que não pode. Será se alguém diz isso, terra adorada, pátria amada, idolatrada, salve, salve, será se a gente coloca isso acima de Deus? Você, mesmo sendo um bom patriota, mesmo sendo aí, alguém bem fervoroso com o seu país, você coloca a terra amada, idolatrada, adorada acima de Deus? A nossa pátria definitiva não é o céu? A pátria definitiva de um cristão? Qual é a pátria definitiva de um cristão? É o céu, né? Então, veja, quando vocês criticam o católico, né? Quando os protestantes criticam o católico, e depois vai lá e cultua a bandeira nacional, cultua, né, o nosso país, diz que canta o hino nacional naturalmente, né? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, terra adorada, mãe gentil. Entende, meus irmãos? Eu estou mostrando isso não para você não fazer isso mais. Como eu falei, né, pode ser que isso cause alguma polêmica. Mas eu estou mostrando aqui esses textos do hino nacional, não para você parar de cantar o hino nacional. Não, não é nada disso. Eu não estou indo contra a letra. Eu só estou usando como um exemplo para vocês verem a incoerência de vocês, né, em atacar a fé católica. Porque vocês não sabem o que é adoração e o que é veneração. Ou seja, a bandeira do Brasil é ou não é venerada? A bandeira de cada estado brasileiro não é venerada? Aí alguém diz assim, não, a imagem não anda, não fala, a bandeira também anda sozinha, a bandeira também fala, a bandeira também faz isso e aquilo, e ela é venerada, é prestado um culto de veneração local ali de cada bandeira. A bandeira nacional, o hino nacional que é cantado a cada jogo de futebol que tem, a cada evento que tem. Temos, né, o dia que as pessoas andam com a bandeira nas ruas, cantam o hino nacional. Isso é o quê? Isso é um culto da nação. É um culto que a nação presta à sua terra. É um culto, né, que a nação presta à sua terra, à sua bandeira.
Mas a gente sabe que Jesus Cristo disse, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Aí eu digo, mas adorar é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Será se alguém, quando canta o hino nacional, quando chega nessa parte que diz, né? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, terra adorada. Será que a pessoa está adorando a terra? Mas não é para adorar só a Deus? O nosso foco não é a pátria definitiva, meus irmãos. Então veja, né? A partir de hoje que você está vendo esse vídeo, não acuse os católicos de idolatria, de adoração à imagem ou a santos, sem ter conhecimento. Porque daí, sendo assim, se for levar ao pé da letra, todos nós brasileiros somos idólatras. Quando cantamos o hino nacional, quando reverenciamos a bandeira, é preciso reverenciar as bandeiras. O pessoal que trabalha aí nas Forças Armadas, por exemplo, sabe que todo dia tem que reverenciar a bandeira. O católico reverencia uma imagem de um santo, você ignora. Mas muitas vezes você trabalha lá no Exército, lá nas Forças Armadas, você sabe que você é obrigado a reverenciar a bandeira. Né? Você é obrigado a cantar o hino nacional todo dia dizer terra adorada. Então veja, mais uma vez eu estou usando esse exemplo, não para você ficar ressentido com o hino nacional, mas para você fazer uma reflexão, para você prestar atenção que tudo que a Igreja de Cristo faz tem fundamento bíblico. Veja, a sociedade faz isso com os seus ilustres, com aqueles homens importantes da sociedade, e presta também nesse culto a bandeira, presta também nesse culto a terra, a nossa pátria, né? A nossa pátria idolatrada, salve, salve, terra adorada, né? Entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Ou seja, isso é a oração nacional, né? Isso é o hino nacional, isso é a oração nacional, esse culto que a gente presta à nação. É ou não é? É um culto ou não é? Quando você vê a música tocada, o povo é em êxtase, cantando o hino nacional. Dá para a gente identificar o que é veneração ou o que é adoração? Só o coração das pessoas que sabem. Veja, né? E eu vou trazer agora outro texto para a gente analisar também, para a gente finalizar o nosso vídeo, que está lá no segundo livro de Reis, que é a história de Naamã, o sírio. Segundo Reis, capítulo 5, o versículo... Vamos direto, né, ao versículo 18. Depois você lê toda a história para você entender. Mas no versículo 18, Naamã vai dizer ao profeta Eliseu que quando ele vai com o seu senhor, com o rei, né, dele, vai adorar o ídolo no templo, né, desse ídolo, chamado, né, Ramon ou Remon. Quando esse rei vai lá, o sírio Naamã vai junto com ele, e quando esse rei se prostra diante desse ídolo para adorar, veja, o rei se prostra para adorar esse ídolo. E Naamã diz, olha, ele se apoia em meu braço e eu também me prostro diante desse ídolo. Porém, não é para adorar. Né? Você vê que o texto não diz que Naamã se prostra diante desse ídolo para adorar. Ele se prostra diante desse ídolo porque o seu rei, o seu senhor, se apoia em seu braço. E Naamã diz assim para Eliseu, que o Senhor perdoe esse gesto ao teu servo. Ou seja, que o Senhor perdoe esse gesto de Naamã, de ter que se prostrar diante daquele ídolo. Mas não é de coração, não é de toda a alma, não é com entendimento, não é com todo o seu entendimento. Ele faz aquilo por obrigação, porque o seu Senhor, o rei da terra, né, aqui, vai se apoiar em seu braço e ele vai fazer aquilo. Veja, ele não faz aquilo de coração, ele não faz aquilo por querer, com todo o entendimento. E a resposta do profeta Eliseu é o quê? Fique em paz, né? Vai em paz. Ou seja, fique tranquilo. Isso aí não é adoração àquele ídolo. Você está fazendo aquilo porque é a sua, né, obrigação. Aquele ídolo era o quê? Era a divindade principal de Damasco. Né? Vai dizer o rodapé da Bíblia, Jerusalém. Ele era, né, a divindade principal de Damasco. Então, Naamã precisava
fazer esse gesto diante desse ídolo, não por amor, não por entendimento, não com todo o espírito, mas para cumprir a sua missão, que era de apoiar o rei, o seu senhor, com o seu braço, para o rei sim adorar aquele ídolo. Veja que interessante, se a gente vê o que eu falei agora há pouco sobre o hino nacional, sobre a bandeira nacional, pode também caracterizar, pode ser parecido com aquilo que Naamã fazia. A gente pode comparar esse texto de Naamã, o sírio, com aquilo que eu falei agora há pouco, desse culto nacional. Veja, lá o Naamã prestava nesse culto por conta do rei se apoiar em seu braço, e o rodapé da Bíblia, Jerusalém, vai dizer que Eliseu, né, desculpou essa idolatria externa de Naamã, ou seja, chamou de idolatria externa de Naamã, por ele se curvar diante daquele ídolo, mas não era de coração, não era, o seu coração não estava inteiramente em Deus, Criador do céu e da terra. A sua força, o seu entendimento estava todo em Deus. Então, Eliseu entendeu isso, entendeu aquele amor daquele Naamã por Deus e diz, faz tranquilamente isso aí vai ser, o rodapé da Bíblia, Jerusalém, diz assim, isso aí era o quê? Era uma idolatria externa. Era uma idolatria externa por quê, meus irmãos? Por quê? Porque aquele lá do templo era um ídolo. Ele era um ídolo. Esse Ramon, esse Ramon lá, né, era um ídolo. Então era uma idolatria externa. E não de todo o entendimento, não de todo o coração. E nós católicos, quando a gente se prostra diante de uma imagem, não caracteriza idolatria nenhuma. Por quê? Porque, veja, a imagem de Nossa Senhora ou de um santo não é um ídolo, não é a imagem de um ídolo. E lá, Naamã estava se prostrando diante de um ídolo, de uma imagem de um ídolo. Mesmo assim, foi desculpada pelo profeta Eliseu. Por quê? Porque ele entendeu o contexto da história. Aquele ídolo era a divindade principal de Damasco e Naamã fazia aquilo porque o seu senhor, o rei, se apoiava em seu braço. Algo parecido, como eu falei, com o nosso hino nacional. Quando a gente canta o hino nacional, a gente presta, né, esse culto, né, à nação, esse culto à bandeira, pode se caracterizar uma idolatria externa. Isso sim é uma idolatria externa, mas que a Bíblia desculpa. Porque a gente não está fazendo isso, a gente não está dizendo que adora a terra, não está dizendo terra adorada, mãe gentil, né, idolatrada, salve, salve. A gente não está dizendo isso acima de Deus. Eu creio e espero que nenhum brasileiro esteja, né, amando a sua pátria mais do que a pátria celeste, né, mais do que a Deus. Porque daí sim você está adorando a bandeira. Aí sim você está adorando, né, o seu país, né, você está adorando a sua terra. E como é que fica então diante de Deus, que é para adorar somente a Deus? Porque a pátria definitiva de um cristão é o céu. Não é aqui. Aqui a gente está de passagem. Então, se alguém quer que a gente preste esse culto à nação, a gente presta o culto à nação. Mas que o Senhor perdoe o nosso gesto. Como disse, né, o profeta, como disse, né, o Naamã ao profeta Eliseu. Me perdoe, Senhor, que o Senhor perdoe esse gesto do teu servo. Porque eu estou fazendo isso porque o rei se apoia em meu braço. A gente também pode, aí sim, caracterizar uma idolatria externa. Veja, eu vejo esse culto, né, a bandeira nacional, esse culto à terra, eu comparo com aquele culto que Naamã prestou ao ídolo, de se prostrar diante, que era um culto não de coração, mas um culto, né, como diz, né, o rodapé da Bíblia de Jerusalém, um culto, né, de idolatria externa, ou seja, não era de coração. Então, o que é que diz a Sagrada Escritura, o que é que diz o profeta Eliseu? Faz tranquilamente, vai viver a tua vida em paz, faz tranquilamente. O Senhor sabe onde está o teu coração. Como disse, né, Jesus Cristo no Evangelho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E como eu disse, meus irmãos, para finalizar o vídeo, né, o que o católico faz carregando as imagens e se prostrando diante das imagens, está longe de ser aquilo que Naamã fez. Por quê? Porque Naamã fez diante de um ídolo. E mesmo assim o profeta
Eliseu entendeu e desculpou. E quando nós católicos fazemos, ao se prostrar diante de uma imagem de um santo, é diferente, é a imagem de um santo e não de um ídolo. Né? É em frente de uma imagem de Nossa Senhora e não de um ídolo. Bem diferente. Né? Só não entende quem não quiser. Quer dizer que as imagens católicas não têm essa característica, nunca foi chamada de ídolo. E veja, repetindo mais uma vez, né? E no hino nacional nosso, tem a palavra idolatrada, salve, salve. Tem a palavra, né, adorada, mãe gentil. E os protestantes parece que não se incomodam. Como eu já disse, né? Tem que saber que o que a gente faz com a nação, esse culto que a gente presta à nação, na minha visão, é aquilo que Naamã fazia. Porque aquela divindade era a divindade principal de Damasco. Aqui nós temos a bandeira do Brasil, que a nação presta, né, esse culto. Beleza, meus irmãos? Eu espero que tenha esclarecido mais esse ponto, né, sobre o que é adorar e o que é veneração. Veneração, a gente faz isso todo dia, né? Olhando a sociedade, cantando o hino nacional, honrando a bandeira, ou seja, a gente faz essa veneração. Agora querem mirar só os católicos, sem conhecimento, né? Porque os católicos fazem isso com os seus filhos, né, da igreja, com os filhos da igreja, né? Aqueles filhos que foram heróis na fé, e não tem nada a ver com ídolo, né? O santo, ele é o quê? Ele é um mero reflexo de Cristo. Ou seja, quando você cultua um santo, você está cultuando o santo em função de Cristo, e não em função dele mesmo, entende? Agora, quando você cultua um ídolo, você está cultuando em função dele mesmo. Quando você cultua a terra, você está cultuando a terra em função da terra. Quando você cultua, né, a bandeira, você está cultuando em função da bandeira. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Deixa aí o seu comentário, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.